Salve aí, Felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um Felas News hoje. Hoje eu não podia deixar de trazer para vocês o lançamento desse tênis aqui, que é o ASICS Meta Speed Sky e Meta Speed Edge Plus, ou seja, a versão 2 desses caras. Infelizmente eu não tenho eles aqui no canal, talvez, quem sabe um dia, mas eu pesquisei muito, achei aí alguns estudos já lá nos Estados Unidos falando sobre esse cara. E trouxe para vocês, trouxe aqui a minha colinha para mim não esquecer de nada. Então, se eu der umas olhadinhas aqui para colar, vocês já me desculpem, mas vamos lá. Que, cara, tinha que falar desse tênis. Não tem como eu deixar vocês de fora disso, né, fellas? Então, vamos lá, bora para esse vídeo. Bom, antes vou dizer para vocês, olha só, fellas, saíram alguns adesivos aqui, ó. Run, fellas, run, adesivo do canal com a logo nova, estamos mudando aí o layout do canal, então se você gostou, quer um adesivo desses aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia. Eu não estou cobrando nada desses adesivos, eu mando para vocês e de repente aí a colaboração de vocês seja esporádica, você manda um pix se achar que deve, se não achar não tem problema, eu quero que vocês tenham aí alguma lembrança desse canal, então olha só, bem legal já aqui colados na minha agenda de estudos de vídeos aí para vocês. E é isso aí, fellas, vamos lá. Bom, primeiramente, fellas, eu queria dizer para vocês que vai ser uma resenha falando sobre o ASICS Meta Speed Sky Plus, Meta Speed Edge Plus, certo? Algumas coisas que eu analisei, algumas coisas que eu estudei, já vendo alguns reviews de fora, algumas análises sim, já tem algumas análises bem aprofundadas desse cara aí lá pra gringa e eu queria trazer isso tudo para vocês, então vamos fazer uma resenha aqui, vou trocando uma ideia, comparando um pouco os dois e também vou comparar um pouco com o seu antecessor, né? Algumas coisas são parecidas, outras mudaram e eu quero trazer tudo isso para vocês. Então se você gostou dessa ideia, já vou pedir para você, deixa aquele likezão, se inscreve caso você ainda não seja inscrito, fellas, não custa nada para vocês, certo? E ajuda demais o canal. Eu andei dando uma olhada em mais de 60% dos fellas que assistem aqui o canal não estão inscritos. Então, por favor, se inscreve aqui, compartilhe com seus amigos, isso vai me ajudar demais. Então, vamos lá, fellas. Esse tênis foi lançado, eu digo foi porque esse vídeo provavelmente está saindo numa segunda-feira e teve uma prova lá na Espanha, em Málaga, que é o ASICS Meta Time Trials, em que os atletas vão testar esse tênis ou testaram esse tênis lá como lançamento, foi uma prova, digamos, de lançamento, e essa prova contou com distâncias de 5, 10 e meia maratona, que os atletas puderam botar essa máquina nos pés e ver como ele realmente funciona. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre esses tênis, do que eles são forjados, falar um pouco do cabedal, o que ele mudou, se é que mudou alguma coisa, se eles mudaram em relação ao antecessor, né? Se ganhou peso, se não ganhou, vamos fazer uma explanação geral aqui sobre ele. Beleza, fellas? Então vamos lá. Bom, ambos os tênis são forjados ainda como seu antecessor e eles são muito parecidos, inclusive na questão de cabedal dos tênis. São forjados em mesh, aquele mesh já bem aberto, bem elogiado. Na sua primeira versão, mantém-se muito parecido nessa versão 2, como vocês podem ver aí em algumas imagens que eu vou deixando aí no decorrer do vídeo para vocês. Então, aí não temos muitas mudanças no cabedal. Acredito que a principal mudança seja na questão de entressola e na colocação das placas. Lembrando a vocês que sim, esses dois tênis são tênis com placa de carbono em toda a extensão da sua entressola. A entressola dos dois continua sendo em Fresh Foam Blast Turbo, que é uma entressola já bem elogiada da marca também, que deu super certo, então time que se vence não se troca, então eles continuaram com ela. Show, fellas? Bom, para começar vou falar um pouco do Meta Speed Sky, versão 2, né, ou o Plus, e depois a gente fala do Edge, e aí as coisas vão se entrelaçando, vão se juntando, e a gente vai criando um bolo só aí no final das contas, vamos comparando os dois também. Show? Então vamos lá. Acredito que a principal mudança do Meta Speed Sky Plus é com relação à colocação da placa de carbono nele, que agora está um pouco mais alta, ou seja, ele tem mais Fresh Foam
na parte de baixo ali da placa, né, digamos assim, o que faz com que ele tenha maior espaço de compressão dessa entressola, deixando ele talvez um pouco mais confortável e com uma fluidez de passada um pouco melhor e, obviamente, a questão do retorno de energia acaba melhorando. Como vocês sabem, a questão do retorno de energia das placas não é só com relação à própria placa, mas sim a colocação dela no meio da entressola. Se você tiver pouco material abaixo dela, assim como era, por exemplo, no Skechers, o Speed Elite lá, em que a placa ficava muito próxima do chão, acaba ficando mais seco e menos responsivo. Então, não é o que acontece aqui no Metaspeed Sky. Vou usando a minha colinha aqui, vocês me perdoem, mas é porque é muita informação, fellas, então vamos lá. Colocação dessa placa, assim como na versão 1, tende a privilegiar os atletas com uma passada um pouco mais longa, um alongamento de passada um pouco maior, certo? Em comparação ao Edge, que, como a gente vai ver a seguir, vai privilegiar um pouco mais os atletas com uma cadência mais rápida, passadas mais curtas, cadência mais alta. No Sky, cadência um pouco mais lenta, com passadas um pouco mais alongadas, por isso essa questão tanto do formato da placa quanto da colocação dela. O Metaspeed Sky tem 5 mm de drop, ele tem 39 mm no calcanhar por 34 na frente, então ele mantém aí a mesma altura de entressola do seu antecessor, certo? Porém, ele ganhou 4% a mais de Fresh Foam Blast, fellas. Isso pode ser que seja bacana se ele ganhou isso na questão largura, porque aí a gente vai ter uma melhora na questão de estabilidade desse tênis, certo? E o que seria muito bacana, um tênis com placa um pouco mais estável, né? O que a galera sempre reclama desses tênis é a falta de estabilidade. Se ele ganhou esses 4% na sua largura, isso vai ajudar demais nessa questão. Outra coisa que pode ter acontecido, eles podem ter deixado a placa um pouco mais fina para que coubesse, né, mais fresh foam aí na entressola, certo? E aí esse tênis acabaria ficando um pouco menos rígido do que o seu antecessor. Talvez isso não seja tão ruim, certo? Ele ser um tantinho flexível, não que ele vá ser flexível, mas isso seria bem interessante nesse tênis. Bom, com esse aumento de 4% de Fresh Foam Blast e talvez de alguma outra coisa, esse tênis acabou ficando também um pouco mais pesado. Ele ganhou 13 gramas em relação à sua primeira versão, que antes tinha 192 gramas e agora ele passou a ter 205 gramas. Continua ainda assim sendo um tênis muito leve, fellas, então acho que isso não vai interferir em nada na questão aí da performance que esse tênis pode te entregar, certo? Mas é um dado que eu queria compartilhar com vocês. E só para constar, esse peso aqui é no tamanho 9 americano. Show? Bom, dito isso, fellas, eu acho que a gente pode passar para o Metaspeed Edge Plus agora, que talvez seja o que tenha sofrido maior mudança com relação à sua versão anterior, certo? Lembrando a vocês que esse é um tênis aí com a placa então um pouco mais baixa do que o Sky, certo? O que privilegiaria atletas com uma cadência um pouco mais alta, uma transição de passada mais ligeira. Show? Então, guarda essa informação aí. Outra coisa também, além de a placa ser mais baixa, ela ficou um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais na frente, pela questão dos aterrissadores e dos toe-offers, vamos dizer assim, quem corre, né? Mais com a ponta do pé, vai ter aí, se você tem uma cadência um pouco mais alta, você provavelmente vai correr mais na ponta do pé, então a placa foi avançada um pouquinho adiante. Diferente do Metaspeed Sky, que tem 5 mm de drop, e aqui ele tem 8 mm de drop, elas sendo 39 mm na parte de trás por 31 na parte da frente. Ou seja, ele ficou mais alto também com relação, né, à sua versão anterior. Isso quer dizer então que ele também ganhou mais Fresh Foam Blast, fellas. E é isso aí mesmo. Segundo a marca, ele tem 16% a mais de material na sua entressola. Isso, obviamente, acaba acarretando num maior peso. Sim, ele acabou ganhando 28 gramas, certo? Mais pesado do que o seu anterior, que antes era 182 gramas e agora ele conta com 210 gramas. Também subiu um pouquinho, ficou muito perto
do peso do Sky, certo? Mas acredito que, puxa, 210 gramas, lembrando a vocês no tamanho 9 americano, não tem como a gente reclamar, ainda assim é um tênis muito leve, fellas. A diferença então desse cara aqui, ele tem um rocker, né? Aquela questão do abaulado embaixo, um pouquinho mais longo e agressivo também comparado à sua primeira versão, o que eu acredito que vai fazer com que a transição de passada desse cara aqui seja um pouco mais fluida do que o seu anterior, certo? E um pouco mais cadenciada. A diferença também dessas placas, não com a sua versão anterior, mas com o Metaspeed Sky Plus, é o formato delas. Vou deixar um desenho aqui embaixo para vocês. Vejam aí que o Metaspeed Sky ele tem esse rocker, digamos aí, essa curvatura da placa um pouco menos agressiva do que o Edge, certo? Então, essa também é uma das grandes diferenças entre esses dois caras. Então é isso, fellas. 2 tênis aí renovados, com muita tecnologia embutida, como vocês puderam ver. Mudou, não muito talvez no visual com os seus antecessores, mas a questão da tecnologia, colocação de placa, aumento de material. Lembrem aí, se você conhece o Fresh Foam Blast, né? Você sabe que ele por si só é um material responsivo, né? Se você já correu com Nova Blast, você sabe que ele tem aquele bounce confortável, macio, mas com um bom retorno de energia, quiçá ótimo retorno de energia, né, fellas? E então o que eles fizeram? Botaram mais material desse para que a placa consiga atuar ainda melhor, né, nesse sanduíche todo aí de Fresh Foam, placa Fresh Foam, cada um aí com a sua especificidade. Então, um tênis dele aí, o Sky, para quem tem uma passada um pouco mais lenta e alongada, digamos assim, enquanto que o Edge, se você é um cara de cadência rápida, passadas curtas, que cai aí bem com a ponta do pé, talvez te ajude um pouco mais. Ficaram um pouquinho mais pesado, né, que os seus anteriores, mas ainda assim tênis extremamente leves. Não tem nem como dizer nada, nem reclamar desse ganho aí, né, de peso. Afinal de contas foi muito pouco, e se esse peso veio mesmo somente por conta desses 6% a mais de Fresh Foam no Sky, dos 16%, fellas, por cento a mais no Edge, não é reclamação, né? Não tem como reclamar, porque isso vai ajudar demais os tênis. Acredito que no restante, como o cabedal ficou muito parecido com as suas versões anteriores, questão de ajuste, questão de respirabilidade, de conforto, aí nesse quesito, também não vai mudar em nada, certo? O visual ficou muito parecido, ali na entressola, né? Deu uma diferenciada no desenho, eu achei que ficou bem bonito, ele tem uma cara de tênis que vai te levar adiante, tênis que vai te ajudar a bater suas metas, né? E vamos ver aí como é que foi essa prova lá em Málaga, na Espanha, que foi aí o ASICS Meta Time Trials, em que eles botaram os atletas para testar esses caras, e vamos ver o que eles dizem aí logo adiante, certo? Bom, fellas, de hoje é isso, foram as informações que eu consegui aí pesquisando para vocês, fazendo muitas anotações aqui para poder trazer aí essas informações para vocês, né, de maneira consistente, consciente e verdadeira, como sempre. Afinal de contas, como vocês sabem, esse canal aqui não recebe nada de nenhuma marca, pelo menos por enquanto, e mesmo se um dia receber, eu vou continuar trazendo verdades para vocês. Show, fellas? Que eu acho que é isso que vocês querem e é isso que faz com que vocês se identifiquem com esse canal, não é mesmo? E se você se identifica, vou pedir para você, acho que agora é a hora, deixa aquele likezão se não for inscrito, se inscreve, como eu disse a vocês, muita gente assistindo e não está inscrito, então ajuda a gente aí de coração. Se vocês quiserem um adesivão aí do canal, entre em contato comigo, não custa nada. A colaboração, talvez, se vocês quiserem, vocês me mandam, vai ser esporádico, o que eu quero é que vocês tenham aí o canal perto de vocês, essa marca aí perto. Show, fellas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de agradecer de coração a companhia de vocês. Gostaria de desejar a vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!